publicidade institucional, ela é vedada só nos 3 meses, antes do pleito, daí não pode ter nenhuma publicidade institucional, ressalvada aquela que é para produtos, né, que concorrem no mercado e aqueles casos de calamidade pública e autorizados pelo judiciário, né, e aquelas normais, editais, etc. Ok, alô, testando, tá bom, posso falar? Posso falar? Seja bem móvel, imóvel, telefone, fax. No primeiro dia da jornada de formação política do PT Gaúcho, na parte da manhã, foram debatidos a conjuntura, a tática eleitoral, políticas de aliança e compromissos das candidaturas do PT. Para uso em campanha, também muito cuidado com programas assistenciais. No primeiro dia da jornada política, 1, 2, 3, refazendo. No primeiro dia de discussão, no primeiro dia da jornada política de formação do PT Gaúcho, foram debatidos temas recorrentes que fazem parte da pauta política do Estado para as eleições de 2012 e 2014. Falaram o governador Tarso Genro, o presidente da sigla estadual Raul Ponte e o representante da Executiva Nacional Paulo Ferreira. No primeiro dia da jornada de formação política do PT estadual, 1, 2, 3, refazendo. No primeiro dia da jornada de formação política do PT Gaúcho, foram debatidos temas que fazem parte da conjuntura política do momento para as eleições de 2012 e para as eleições de 2014. Falaram o governador do estado, Tarso Genro, o presidente do PT Gaúcho, Raul Ponte, e o representante da Executiva Nacional, Paulo Ferreira. E também nisso deve-se ter uma detalhar, mas elas todas conduzem a esta questão, né? Pode passar essa questão do pessoal, eu não vou também. A questão da revisão geral, né, de servidores, assim, a questão do aumento, pode aumentar, não pode aumentar, eu acho que isso é uma coisa que já está bem batida, né? Até abril se deu aumento para os servidores, aumento real até abril, ok, se passou de abril só vai poder dar inflação, né? Isso é uma coisa que já está passada. Também é vedado nos 3 meses que antecedem o pleito a transferência voluntária de recursos do Estado e da União para os municípios. Então, assim, todos aqueles convênios, etc., que terão que ser assinados, feitos, obras, etc., elas têm que estar prontas até junho, final de junho, né? E 1º de junho em diante fica vedado. Pode ir adiante. Bom, aí eu acho que eu paro por aí, porque eu vou encerrando, vocês têm questionamentos próprios, né? A matéria é muito extensa, mas o que eu posso dizer sobre condutas vedadas é o seguinte: tem uma regrinha que é básica, não utilização, tá, daquilo que é público para uso em campanha e para o partido. Quem está fora fiscaliza, porque é certo, pela atual jurisprudência, que se tiver uma prova razoável, tá, esse gestor perderá o mandato. Nós tivemos vários casos aqui no Rio Grande do Sul, na eleição de 2008, tá, de cassação de prefeitos por condutas vedadas. Então, muita atenção nesse sentido. Nós tivemos, assim, só de clientes nossos, 3, 4 que tiveram problemas sérios na Justiça Eleitoral de 2008, tá? E com isso, Maria Celeste, pedindo desculpa, né, por ter me estendido demasiado, tá? Eu fico à disposição de todos. Obrigada, Maria. Nós abrimos a questionamentos.
fazendo uma combinação aqui, a Maritânia precisa sair, né? Então nós vamos abrir algumas inscrições agora, depois nós já entramos no tema do Milton, e aí nós ficamos mais à vontade, ele pode se estender um pouquinho mais e a gente pode aproveitar mais também da questão da organização e planejamento da campanha. Pergunta ao plenário, algum questionamento? Por favor, levante 3 minutos para questões, tá, pessoal? Não, é importante falar, porque todo mundo precisa ouvir para não repetir a pergunta. O microfone, como é que vocês estão fazendo? Vocês colocam? Pela manhã nós fizemos também por paridade, né? Um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Né? 10 inscrições, é isso? Dentro do tempo que se tem. Também. E a gente deu 3 e fechamos em 5 minutos cada pronunciamento. 3 minutos para perguntas aí, tá? Vamos nos deter às perguntas, porque o tema é bem técnico, tá? Exato, é bem prático. Eu queria, só antes de te passar a palavra, convidar o vereador Todeschini, que é o nosso vice-presidente também do partido, presidente do partido, da executiva, por favor, meu colega da Câmara Municipal, para compor a mesa conosco aqui, que o Márcio deu uma fugidinha. Por favor, diga o nome, a cidade, 3 minutinhos. Ok, eu sou Diógenes de Porto Alegre. Doutora Maritânia, só com relação à internet, se houve alguma alteração da última legislação para cá? Pois não. Pega o seu crachá aqui, por favor. Pedro de Viamão. E o próximo, Paulo Kowalski. A primeira questão que eu gostaria de dirigir a Maritânia, primeiramente, boa tarde aos companheiros e companheiras, e a mesa também. Qual é a orientação que tem o departamento jurídico do partido em relação à aprovação que teve no 4º Congresso, onde os vereadores, os deputados, entrando internamente no partido, decidiram que o Congresso definiu que é 2 mandatos só. Isso, em relação a isso, internamente, que orientação teve o jurídico para isso, né? Se essa regra, vamos dizer, aprovada no Congresso, é a valer dos novos ou atinge agora, ou como é que ficaria? Segundo, você disse que os candidatos não podem participar de inaugurações de obra e tal, certo? O que é inauguração? O que é participação? Ele vai na tribuna, vai falar, ou ele simplesmente, como qualquer um cidadão, vai acompanhar ali a inauguração daquela obra? Né? Então são as 3 coisas. Então, os vereadores, em relação à participação, né? E a orientação aí, então, acho que são 6 itens fundamentais, ok? Muito obrigado. Obrigada. Próxima, então, mais uma mulher se inscreveu, Paulo, por gentileza. A Márcia, então, para a gente cumprir a paridade. Márcia de Glorinha. Boa tarde. A minha questão é essa. Uma delas também foi essa, o que o vereador faria, né, o candidato faria, se ele fosse só na pauta, não participasse na pauta, né, e na mesa, no caso, para inauguração. E a outra questão é o seguinte, o sistema ontem estava totalmente fora do Tribunal Eleitoral e a gente não conseguiu fazer algumas filiações. E aí me informaram por telefone que a gente poderia ainda fazer segunda ou terça, tentar entrar e fazer. Pode ou não? Você consegue ainda? Né? Sobre isso, porque o sistema estava fora, né? 2 dias, mais ou menos, acho que ele estava fora. Obrigada, Márcia. Então, agora o Paulo e o próximo é o Damiani, de Porto Alegre. Por favor, já se dirija também. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu sou de Caxias do Sul, sou pré-candidato a vereador em Caxias. A minha pergunta é a seguinte: eu faço parte da Associação de Moradores e sou presidente da associação. Nós não recebemos recurso público nenhum, mas também faço parte da UAB, a União das Associações de Bairro de Caxias. Também nós recebemos recurso, mas os dirigentes não são remunerados. Também a minha dúvida é essa. Mas também quero perguntar sobre as questões das mídias sociais, as redes sociais.
porque hoje nós temos redes sociais e ali qualquer pessoa entra e te faz comentários, né? E aí, pronto para ser o nosso futuro vereador, em 2012 e tal, eu quero saber se isso vai ser responsabilidade do pré-candidato ou não, esses comentários se vai ficar, tipo, nós vamos ser responsabilizados por isso, ou as pessoas que colocar lá vão ser, essa é a minha dúvida. Obrigado. Obrigada, Damiani. Seu... Por favor. Damiani agora. E o próximo, Júlio. João Paulo Damiani, de Porto Alegre. Eu gostaria de saber o seguinte, é sabido que para doação de campanha, o máximo que a pessoa pode doar é até 10% do patrimônio, ou 10% dos seus ganhos anuais, ou dos 3 meses de campanha, enfim. E a segunda pergunta que eu queria fazer é que se há um tempo, um prazo hábil para se descompatibilizar de direção, por exemplo, da URGS, se alguém da direção, se precisa se descompatibilizar para concorrer a vereador e tal. São essas 2 perguntas. Obrigado. Obrigada, Júlio. O próximo é o Marcelo Gonçalves, por favor, já se posicione aqui na frente também. Pode falar, Júlio. Boa tarde, eu sou Júlio de Araújo Gistelho, pré-candidato a vereador. Eu queria perguntar sobre, por exemplo, o pré-candidato, ele é eleitor do município, mas ele reside no outro. Isso não acarreta problema na candidatura dele? Isso é uma pergunta. A outra seria a respeito das contribuições que a gente possa vir a pegar de uma empresa, assim, como é que se existe, se é legal a empresa deduzir imposto de renda, a contribuição que ela faz para o candidato, qual é o percentual que o candidato pode pegar do imposto de renda para declarar. Obrigada. Marcelo Gonçalves é o próximo. Gostaria já que se posicionasse o Cláudio Chianini, por favor. Boa tarde. A minha dúvida é a seguinte, na cidade onde resido, em Alvorada, muitos pré-candidatos estão usando adesivos indicando suas candidaturas a vereadores e pré-candidatos a prefeitos também, como lá em Alvorada assim, Neto é perfeito para Alvorada, dando iniciativa. Outro, Alvorada é gigante, tipo um pré-candidato, o apelido dele é gigante. Outro membro do PSB, Walter Sniper, tem os vereadores, que são vereadores que nem agora, tem adesivo também, né, mas já são vereadores. E na rede social também, existe mesmo no Orkut, no Facebook, em vários outros segmentos. Muitos já estão com o seu programa preparado para fazer esse tipo de trabalho na rede social. Já está pronto ali, só e se isso acarreta no programa. Obrigado. Mais ou menos essa linha também, nesse período de organizações de campanha, a gente ajuda a organizar algumas campanhas eleitorais. Então, essas convocações para reuniões, através de SMS, mensagem celular, enfim, nesse período aqui, nem pré-candidato. Rodrigo Ribeiro, e o próximo é o Jorge Leite também. Boa tarde a todos e a todas, eu sou o Rodrigo Ribeiro, eu sou pré-candidato a coordenador de campanha aqui em Porto Alegre. Obrigado. E de alguns camaradas aí que a gente tem que garantir aí, né? Mas a minha dúvida ela é objetiva. Eu sou da classe artística também, sou do teatro e a gente sabe que os artistas, principalmente os artistas que são do PT, gostam muito de se envolver na campanha, gostam muito de se apresentar, não cobram cachê, gostam de estar junto. E a gente sabe que a lei tem restrições, na campanha passada lá, né, alguma coisa a gente participou em off, né, enfim, e a gente quer saber em que pé fica realmente assim, o cara pode falar uma poesia, o cara pode, né, cantar sem instrumento a capela, se isso configura, né, então é muito importante isso porque os artistas gostam muito de se envolver. E vamos lá, acompanhada. Obrigada.
Próxima, pedindo licença, a Rose se inscreveu, por favor. Antes do... Bom, então diga o seu nome, por favor. Boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Jorge Leite. Já quase foi formulada a pergunta que eu vou fazer para a senhora. Eu sou presidente da Associação dos Aposentados Pensionistas de Caxias do Sul. Se tem que se afastar 4 ou 6 meses? Essa é a minha dúvida. Obrigado. Obrigada, Rose. E o próximo é o Tarcísio. Boa tarde. Sou Rose de Alvorada, não sou pré-candidato. A minha pergunta é a seguinte. Nós tivemos uma situação em Alvorada, num pleito anterior, onde no período pré-eleitoral, alguém fez uma propaganda, botou uma faixa em sua casa e hoje o partido em si, está pagando esta multa e é muito cara. Existe alguma forma jurídica de nós comprometermos os nossos prés, a partir da lista que teremos dos pré-candidatos, de que, em caso de alguma conduta que venha penalizar, o partido fica solidário, né? As penalidades do candidato. Se existe alguma forma legal de o partido comprometer o candidato para ser responsável pelas suas condutas que, porventura, saiu fora da linha, que acaba que depois ele sai e o partido paga. Tarcísio, então, e o próximo é o André Wagner. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou de Santo Ângelo e nós fazemos parte da administração municipal, ligados com o PDT. Em Santo Ângelo nós temos uma lei municipal de 1994 que estabelece o Banco de Material de Construção, que tem a finalidade de dar um atendimento gratuito da parte habitacional a famílias carentes e instituições. Hoje ele é feito um cadastro, uma avaliação técnico-social e uma avaliação da necessidade de atendimento àquela família. Então, conforme a necessidade, é destinado gratuitamente material de construção. Também esse fundo, esse recurso ele é aprovado pela Câmara de Vereadores no orçamento do município e também serve, destina deste fundo, desse banco de materiais, desse recurso, que são atendidas as demandas do Ministério Público e os despachos judiciais de atendimento. Pergunto, esse programa agora em cima dessa nova legislação, ele pode ser executado durante o ano, agora que vai iniciar as eleições? Uma partezinha, Celeste? Obrigada. Depois, mas pode ser no final depois? Eu só ia dizer para o pessoal que acabou as inscrições, o pessoal veio se inscrevendo e nosso cronograma vai até às 13h30 com a doutora Maritânia, né? E aí nós podíamos tratar o seguinte, viu, Celeste? A companheirada que permanecer com dúvida, pode nos mandar e-mail, a gente refaça, né? Um outro seminário, a gente vai tirando as dúvidas da companheirada, as que permanecerem. Obrigada. André, então, estão encerradas as inscrições na fala do André. Boa tarde, então, companheirada. Meu nome é André Wagner, eu sou do município de Fortão, concorri em 2008. Minha dúvida é a seguinte, eu tive uma situação lá que foi a seguinte, o atual prefeito lá concorreu à reeleição, né, ganhou, só que ele utilizou, dadas as novas regras, né, ele utilizou na sua prestação de contas a seguinte manobra, né, ele zerou a prestação de contas da majoritária, né, declarou que teve 0 gasto, ganhou com 50 e pouco, 60%, né, dos votos. Eu não sei se ele alegou, na verdade, que os gastos foram na proporcional, né? Panfletinhos, né? Pedindo voto para majoritário para proporcional. O problema é que muitos dos candidatos, 90% deles, também tiveram as contas rejeitadas ali. E teve uma questão de processo eleitoral sobre a majoritária por ela não poder zerar, apresentar como 0 o gasto de campanha dessa forma. Só que o que eu vi, após sucessivos recursos, é que parece que agora estaria se deixando, estaria se relevando isso. Né? Só gostaria de saber se isso é possível, em que caso que é possível zerar dessa forma a prestação de contas de uma majoritária ou se isso é totalmente vedado. Obrigado. Obrigada. A próxima é a Fátima Dias.
Já encerramos as inscrições, temos mais 3. Seguido o Paulinho de Santa Cruz. Oi, mulheres, vou falar por mim e por vocês, tá? Seguinte, eu sou servidora pública há 14 anos, da FPE, e pretendo ganhar em Eldorado como vereadora. Então, eu quero saber se eu posso ficar percebendo o pagamento da fundação. Lá eu trabalho à noite, na prefeitura eu trabalho de dia. Eu posso saber se o meu salário eu vou receber da prefeitura como vereadora e da fundação, se interfere alguma coisa ou não um no outro. Se eu posso receber da fundação, do Estado e da prefeitura. Tá. Paulinho, então, e o próximo, Tadeu Miranda de Esteio, e o último, Davi Almanza. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui em meio a pessoas tão capacitadas como todos os colegas e companheiros que estão aqui, e agradecer a mesa por dar essa oportunidade para nós. A minha situação que eu vou colocar, acho que não foi colocada ainda, e por isso que eu pedi uma atenção especial. Eu sou pré-candidato de Santa Cruz e eu sou empresário, e junto com eu faço projetos sociais e automaticamente a minha empresa faz doações para esses projetos, tá? Minha empresa particular. Nesse período de pré-candidatura, eu posso continuar fazendo os projetos que eu venho fazendo antes de ser pré-candidato ou não? Ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada. Tadeu? E o Davi, o último, para a gente abrir para as considerações finais da Maria. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Como anunciado, eu sou o Tadeu Miranda, estou como presidente do Partido dos Trabalhadores de Esteio. A gente sabe, está constituído lá nosso GTE, trabalhando a 1000, e a gente sabe das responsabilidades que se tem. A minha dúvida é se eu sou obrigado ou não a me retirar da presidência do partido. Ou se eu posso conciliar as duas coisas sendo pré-candidato. Obrigado. Obrigada, Davi. Boa tarde aos companheiros e companheiras, eu sou David Almanza, de Cachoeirinha, pré-candidato a vereador também, e a minha pergunta para a Maritânia, primeiramente, é o que configura o abuso de poder econômico nas candidaturas, né? A gente teve aí alguns governadores e deputados que foram cassados após suas eleições por este problema. Como a gente tem um grande abuso da Prefeitura de Cachoeirinha quanto a isso, eu gostaria de saber essa informação. E também a questão de sites também, se já é possível, a gente vê muito carros com adesivo de sites de pré-candidatos, não então como pré-candidatos, mas com o nome desses candidatos, isso é permitido, não é, no período pré-eleitoral. E aí fortalecer também a questão das redes sociais, né, o que é e não é permitido nas redes sociais. Obrigado. Obrigada, Davi. Passamos imediatamente para a Maritânia para as considerações por 10 minutinhos, Maritânia. Tentar. Depois ela vai deixar o e-mail daí, né? Para o contato. Tá bom. Tá, assim, ó. A gente vê pelas perguntas de que é aquilo que eu disse no início, né? É muito abrangente, são matérias bem, né? Nós temos feito e faremos novamente, todos serão convidados a participar do curso específico, né? Sobre isso, para coordenadores, pré-candidatos, etc., onde a gente onde prepara, né? Onde prepara uma pessoa lá daquela campanha para atuar com a questão jurídica, né? Aqui, eu acho que dá para fazer um panorama geral. Aquele que não se sentia assim atendido, dessas pessoas que perguntaram especificamente na sua questão, envia um e-mail para o Márcio Espíndola, ele reencaminha para mim depois, e a gente responde a essas pessoas que se inscreveram aqui especificamente no que, né, foi perguntado, tá? Internet, mídias, redes sociais, propaganda antecipada, né? Fazer um bloco aí falando um pouquinho de internet, tá? Não tem alteração na legislação sobre internet. Quem atuou em 2010, né? Porque 2010 sim nós tivemos alterações, tá? Diferente de 2008. Quem atuou em 2010
já está preparado para a internet de 2012, com alguma novidade que virá em resoluções do tribunal, mas não na base, tá? Então, a regra é a mesma. Participação nas redes sociais. Não há como tu coibir as manifestações das pessoas através de Orkut, de Facebook, de listas, né, específicas na internet, redes. As pessoas vão se manifestar, vão xingar esse candidato, vão dizer que o outro é melhor, etc. Qual é a repercussão disso para o candidato? Nenhuma, no primeiro momento. Porque não tem como tu fazer essa... Não dizer, tem propaganda antecipada. Quando que vai ter repercussão para o candidato? Quando ficar demonstrado que isso está partindo desse candidato, quando o movimento é do candidato ou da sua organização. Aí sim nós teremos uma atuação, quando o candidato tiver uma página e fizer propaganda antecipada na sua página, tá? Ou quando ele for o estimulador disto, né? Então, isto... a título de agradecimento pelas manifestações de pessoas, tu começar a dedilhar, que o outro diga tudo bem, que tu faça, né, a apologia disso, aí complicou, tá? Começou a incorrer em irregularidade. Então, rede social é amplo, tem que tocar, as pessoas precisam mais de se comunicar mesmo, eu acho maravilhoso, né? Xinga, o outro xinga também, o outro elogia, essa é a beleza da rede social, né? Então, o controle disso para a justiça eleitoral é muito difícil, esse controle individual. Agora, das páginas, daquilo que aí sim, tem controle, pode ter problema, tá? Então, isso sobre mídias, né? Essa questão agora é funcionário no município e é candidato noutro município. Em princípio, não precisa se liberar. Só que é claro que esse candidato quer. Porque o afastamento de cargo, ele não é para favorecer o servidor, ele é obrigado a se afastar. É para que ele não faça uso do cargo que ele está, né, em benefício de sua candidatura. Mas se ele é candidato numa outra comuna, lá onde não é a que ele está concorrendo, certo? Não há esse risco. Então, em tese, não haveria. Essa questão é reiterada, mas, em geral, os próprios municípios e gestores não querem que aquele servidor que está concorrendo em outro lugar siga aqui também. Então, acaba se ajustando. Nós, em 2008, tivemos alguns casos. Vai lá, conversa com a administração, daqui a pouco tu está te afastando com remuneração, etc. Alguns municípios já dizem, não, nós não vamos afastar. Então, assim, questões específicas demais, né, que devem ser tratadas. Mas, em princípio, concorre num lugar e é funcionário no outro, não tem a obrigatoriedade do afastamento, tá? Inauguração. Como participar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nem sentado na primeira fila, nem passeando ao redor, nem indo conversar com as pessoas. Simplesmente não vai. Não é uma questão de estar na mesa. É estar no local. Eu vou dizer por quê. Aquela situação do Tarcísio e do Foscarini em Novo Hamburgo, eles só deram uma passadinha. Aí, porventura, o cerimonial viu que eles estavam dando uma passadinha e convidaram eles para subir no palco, entendeu? Está certo os dois, não é verdade? Então, assim, não vai, não precisa correr esse risco, porque tu pode ir depois no almoço que tem lá para comemorar, tu faz, né? Tu bota, mas não vai no ato público. Não vai. Essa é a orientação do advogado. Mas se for, a gente cobra bem depois para fazer defesa, não tem problema. Também a gente está à disposição. Certo? A questão desse sistema de filiação que a Márcia falou.